Então vamos lá. Na Bolsa de Valores a gente sempre fala que é impossível agradar gregos e troianos ali, né? Ou você escolhe empresas de crescimento ou você escolhe empresas que geram uma boa renda. E existe uma disputa constante aí entre qual investidor tá certo, qual tá errado, né? Mas a grande verdade é que entre os investidores fundamentalistas ali que escolhem boas empresas, eu acho que tá todo mundo certo no fim das contas, a depender da estratégia de cada um, mas para aqueles que sabem medir o risco e que fazem investimentos considerando o longo prazo, eu acho que o futuro é sempre muito promissor. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia aqui de agradar esses dois públicos, né? E correndo o risco ali de cair no erro. Por quê? Porque se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, que dirá o Raul, né? Mas vamos tentar, né? Então eu separei aqui 5 small caps ali que são grandes pagadoras de dividendos. Você é novo aqui, né? Você deve estar falando, Raul, small caps, né? O que é isso? São empresas ali pequenas, de baixa captação no mercado. Mas quando a gente fala de bolsa de valores, não existe pequeno, né? A gente sempre está falando das maiores empresas do país. Então, obviamente, ali há uma small cap na bolsa brasileira, existem diversas discussões quanto a isso, mas eu acredito que são as empresas ali que variam de 300 milhões a 2 bilhões de dólares em valor de mercado. Raul, por que você fala em dólares? É porque o real não é uma moeda que dá para servir de referência quando o aspecto é classificar qualquer coisa por preço. Só esse ano, para você ter uma ideia, o real já perdeu 33% de valorização, né? Então, em frente à moeda americana. Então, seria ali impossível a gente fazer um número estático em real. No mercado brasileiro, a gente tem um índice ali que facilita muito a nossa vida, que é o SMLL11, né? E é com base nele que eu selecionei as empresas dessa lista, o que significa que eu considerei small caps, tudo aquilo que a B3 considera small caps. Acho que é um bom parâmetro, né? A bolsa brasileira aí deve saber o que ela está fazendo. Se você quiser se expor em todas as small caps e não ficar pensando especificamente cada uma delas ali, não é uma recomendação de investimento, mas tem um ETF ali que chama Small 11, né? E ele tem ali uma carteira diversificada em ETFs e pode ser uma boa alternativa, principalmente para quem está começando a investir. Antes de eu começar o vídeo, de fato, é importante a gente lembrar que por serem empresas menores e ainda começando, as small caps elas podem tanto crescer absurdamente, quanto ter uma maior chance de falir, né? São empresas bem mais arriscadas aí do que as blue chips, que é como a gente chama assim, as grandes empresas do mercado, Itaú, Petrobras, Vale, né? Elas têm um risco muito maior de negócio. Então vamos começar logo pra gente não enrolar, né? A primeira small cap que a gente vai falar aqui é o small cap do setor de saneamento básico, é a Sanepar, né? SAPR3 e SAPR4 e SAPR11, né? Então ela tem ações ON, PN e Unities, né? Então a Sanepar é uma empresa ali de saneamento do estado do Paraná, ela atua principalmente ali no fornecimento de água, tratamento de água, né? E tratamento de coleta e esgoto. Então, além de ela ser uma empresa ali ultra protetiva, pelo menos é considerada assim pela maioria dos investidores, ela ainda é uma empresa ali que paga bons dividendos e pode apresentar um grande crescimento, porque ainda é um small cap, querendo ou não, principalmente agora, né, com esse marco do saneamento e tudo. Então, é uma empresa que também possui participação acionária em empresa de bioenergia, é super interessante. Não é uma empresa que eu seja sócio, mas não é por isso que a gente vai deixar de falar aqui, né? Eu sempre falo, mas eu não canso de lembrar aqui, investimento não é futebol. Não é porque uma empresa não é a que eu torço que eu não posso falar que ela é boa, entendeu? Isso é muito simples. As pessoas vêm de outros lugares, muito investidor novo chegando, o cara acha que se eu falei que eu não tenho empresa é porque a empresa é ruim. E não tem nada a ver com isso. Às vezes ela não entra no meu cálculo de risco, não entra no tipo de empresa que eu goste, mas ela pode ser boa ainda assim, tá? Então ela presta serviço ali de saneamento básico para mais de 345 cidades dentro do estado do Paraná mesmo, atende mais de 297 localidades, gerencia aí cerca de 55 mil quilômetros de tubulação, tem 3 aterros sanitários, 1.104 postos de captação subterrânea, 168 estações de tratamento de água, 249 estações de tratamento de esgoto, né? Em 2019, a empresa pagou dividendos 3 vezes ali, foram bons dividendos, né? Considerando aqui, eles pagaram 31 centavos em dezembro, né? 31 centavos em dezembro, 35 centavos ali mais ou menos em junho por ação, né? E 20 centavos ali no comecinho do ano em abril. Só para você pegar aqui os principais indicadores da Sanepar, né? Eu peguei aqui SAPR4, que é a mais popular da Sanepar. Então o dividend yield dela está em torno de 3,9%, a receita líquida dela nos últimos 12 meses, né? A gente está falando ali de uma receita de 4 bilhões 921 milhões 130 mil reais. O lucro líquido foi de 1 bilhão 170 milhões 370 mil reais, né? O PL dela está em 6,88 vezes, um PL bem interessante ali, um PVP de 1,24 vezes, né? E o crescimento da receita aí nos últimos 5 anos é de 10,4%, uma empresa bem interessante. Então, a gente vai falar aqui da segunda empresa logo
papo direto aqui. Cara, se você não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, dá aquela moral aí, porque o canal tá crescendo bem, a gente deve chegar em 100 mil inscritos aí nos próximos 30 dias, se tudo ajudar e se você também quiser se inscrever. Então, a segunda empresa aí é a Fleury, FLRY3. Então, o Grupo Fleury ali é um laboratório, né? Ele faz exames médicos e tudo, só que ele é bem focado ali na classe A. Inclusive, se você não pertence a essa classe social, dificilmente você vai ter ouvido falar ali no laboratório Fleury, né? Ele, apesar disso, ele tem apresentado uma grande expansão, ele faz investimentos em tecnologia muito bons ali, por isso é a empresa que apresenta um bom crescimento na média. Ele foi a primeira empresa do ramo ali a apresentar os resultados dos exames de maneira 100% online, isso em 2002, né? Empresas aí, cooperativas e tal, começaram a apresentar exames online ali para 2010, ou algumas 2014, tem algumas que até hoje não apresentam. Então, é muito interessante, é uma empresa bem à frente do seu tempo. Eu tenho um vídeo só dedicado a ela aqui em cima, então não vou ficar falando muito, né? Ela atua ali em unidade de atendimento, tem modelo business to business, instala pequenas empresas ali dentro de hospital, é uma empresa muito interessante, mas óbvio, um segmento ali focado para a classe alta e que principalmente vai envelhecer essa população, então eu vejo grandes possibilidades ali para investimentos de longo prazo. Lembrando que nesse canal é só longo prazo, não tem curto prazo aqui. Então o Grupo Fleury está presente ali em 8 estados brasileiros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, e também tem no Distrito Federal, porque é muito político com dinheiro e tem que ter, né? Então, as marcas dele ali, que talvez você conheça, é a Inlab, Instituto de Radiologia de Natal, Felipe Matoso, a Mais Medicina Diagnóstica, Diagnosom, Papais, né? Tem várias coisas ali. Em 2019, a empresa pagou bons dividendos aí também. Em julho ali ela pagou 20 centavos, né? Em março ela pagou 68 centavos por ação ali e em janeiro ela pagou 12 centavos por ação. Por ser um small cap, esse é um número muito interessante, né? Uma empresa que cresce pagando dividendos é muito bom. Ela fez aquisições no mesmo período também e tudo. Então ela tem um dividend yield aí bem interessante na FLRY3, é uma empresa do novo mercado, só tem ações ON, maravilha, né? FLRY3 aí, o dividend yield dela é 2,6%. Ela tem uma receita líquida ali, então, de 2.644.700.000 reais, um lucro líquido de 132.558.000, né? Uma margem de lucro bem boa. O PL dela aí é de 65,18, empresa relativamente esticada ali de algum modo, né? Porque realmente é muitas vezes o preço-lucro, mas lembre-se que ela cresce demais, isso diminui o lucro dela também. Quando ela compra outras empresas ali, o lucro fica bem baixinho, né? Porque se eu gasto aqui 1 milhão comprando a empresa do lado, eu poderia não apresentar lucro, por exemplo. Então, isso acontece muito com empresas que estão nessa fase de crescimento. Então, o PVP dela ali está em torno de 5,75 vezes e o crescimento da receita dela nos últimos 5 anos aí foi de 7,9%, empresa bem interessante. A terceira empresa aqui é conhecidinha aqui já dos holders, a galera gosta muito dela, é o tal do Banrisul, né? RSR3, BRSR5, BRSR6, né? Tem ali ações do tipo 6, que são ações preferenciais ali do tipo classe A e classe B, né? Você teria que pegar o estatuto da empresa ali para você entender, porque senão ia ficar muito extenso aqui, mas agora você está sabendo que existem outros tipos de ações preferenciais e não só as preferenciais do tipo 4, tá? Se você não era familiarizado com esse número, eu espero que você esteja familiarizado aí agora. Então, o Banco do Rio Grande do Sul, né? Ele é uma empresa pública ali também, ele tem uma atuação principal no fornecimento de crédito para pessoas físicas, né? Os principais créditos que eles oferecem ali são de crédito imobiliário, crédito rural, crédito consignado, folha de pagamento, né? É uma empresa grande, não é uma empresa pequenininha, tem 518 agências, não é porque é small cap que tem que ser pequena, 495 delas estão no Rio Grande do Sul, algumas estão separadas ali nos outros estados do sul do Brasil, porque existe uma demanda muito grande por isso, né? Os sulistas, eles viajam muito para outros estados ali, porque os estados são menores do que no restante do Brasil. Então é comum que existam agências de empresas deles, ou que eles expandam primeiro, né, no sul do Brasil, para depois expandir para cima, porque é mais fácil para eles. Eles também têm uma cultura bem fechadinha que a gente conhece, né? O pessoal do sul, eles não são pessoal de poucos amigos. Então aí, 495 agências localizadas ali no Rio Grande do Sul, 17 em Santa Catarina, uma no Paraná, uma em São Paulo, uma no Distrito Federal, uma no Rio de Janeiro e 2 internacionais, em Miami e nas Ilhas Caimã. Aí eu me perdi aqui, não sei realmente porquê. Se alguém conhece aí o case do Banrisul, puder comentar aqui por que diabos uma agência em Miami nas Ilhas Caimã, adoraria saber, né? Provavelmente é porque o dono do banco gosta de brincadeira, não tem dono, esse Banco do Sul, mas não sei. Então, a gente tem 1.200 postos de atendimento aí, mais de 11 mil funcionários, é um banco relevante. E o dividend yield, cara, é bem gostosinho ali, 5,6%, né? Tá proibido de pagar dividendos esse ano por conta da pandemia, mas 5,6%. A receita por intermediação financeira dele aí é de 3.955.440.000 reais. O lucro líquido nos últimos 12 meses aí foi de 1.066.370.000 reais. O PL aí da empresa está em 4,67, né? O PVP em 0,69
61 vezes e o crescimento da receita nos últimos 5 anos aí foi de 7,3%, bem interessante o case, né? A gente vai aqui agora para a AES Tietê, a quarta empresa, muita gente não sabe, mas a Tiet aí, a famosa Tiet, ela é sim um small cap, né? Então a AES Tietê, Tiet 3, Tiet 4, Tiet 11. Então é uma empresa de energia elétrica, né? Atua principalmente ali com a geração de energia elétrica. Ela tem um parque gerador aí grande, né? Com 9 usinas hidrelétricas, 3 pequenas centrais hidrelétricas, capacidade instalada de 2.658 megawatts aí, megawatts, e garantia física bruta de 1.247 megawatts médios ali. Sua estrutura física está localizada ali nos rios Tietê, Rio Grande, Pardo e Mogi Guaçu, né? Acima disso, a empresa conta também com o parque eólico ali do Alto do Sertão 2 e 2 ativos solares ali na região de São Paulo. Aqui nessa presença geográfica aqui você consegue ver que ela atua mais presentemente ali no sudeste brasileiro, mas tem ali uma coisinha ou outra em algum lugar, né? Em termos de geração, a maior parte da sua operação vem mesmo das hidrelétricas, né? Então 2.658 megawatts ali e o restante é bem pequenininho, né? Não é desprezível, mas é pequeno. Ela produz ali então 74% da energia dela via hidrelétrica mesmo, né? Então é energia que vem de hidrelétricas ali. 9% solar, 18% eólico, já começa a fazer mais sentido ali na receita da empresa. A energia eólica, que é o grande futuro aí do Brasil, penso eu, né? E em 2019 a empresa pagou bons dividendos ali, então no dia 10 de dezembro ela pagou 2 centavos ali, no dia 18 de novembro ela pagou 5 centavos, no dia 8 de agosto ela pagou 1 centavo ali, no dia 9 do 5 ela pagou 3 centavos e no dia 25 ali, né, ela acabou pagando aí 4 centavos. Aí você pode estar pensando que esse dividendo é muito ruim, mas é porque a ação dela é bem baratinha ali, isso faz um dividend yield bem interessante, né? O dividend yield dela aí, para você ter uma ideia, é de 8,1%, né? O maior dividend yield aqui da nossa lista. A receita líquida dela foi de 2 bilhões a 22 milhões 630 mil reais, o lucro líquido de 396 milhões 945 mil reais. O PL dela foi de 14,68, o PVP dela é de 3,74 vezes e o crescimento da receita aí nos últimos 5 anos é de 9,1%, né? A última empresa aqui é uma empresa que está na minha carteira, também tem videozinho dela aqui, assim como a Fleury, né? A WIS Soluções, WIS S3, né? É uma empresa que eu acho bastante interessante, uma empresa ali do ramo de corretagem dos seguros. Ela não é responsável ali pelos sinistros nem nada, é o famoso filezinho ali das seguradoras, né? Porque é só a corretagem, ela só vende o seguro e quem é responsável depois por pagar o sinistro, resolver os problemas é a seguradora, né? Só que ela tem um grande problema aqui, um grande problema oculto aqui na WIS, né? Que muita gente pode se identificar aqui e achar que é um risco muito grande a se correr, é que hoje em dia, né, 70% da receita da empresa está atrelada a um contrato com a Caixa que vai acabar agora, em 2021. Então, para a maioria das pessoas, isso pode ser um grande problema aí, e a WIS teve uma queda desde que as pessoas começaram a falar mais sobre isso, né? Porque em fevereiro de 2021 a gente vai saber ali em que patamar pode renovar ou não esse contrato, mas eu acredito muito, gosto muito da governança da WIS. E outro fator que as pessoas não sabem é que não é porque cancelou o contrato com a Caixa que os recebíveis dela interrompem imediatamente, tá? Ela tem contratos ali fechados durante bastante tempo ainda. Então, em 2019 a empresa pagou dividendos ali, né, de 33 centavos em 4 de abril e pagou também de 77 centavos também em 4 de abril, né? No mesmo dia ali de 2019 ela acabou pagando esses dois dividendos aí, não sei porque está dividido aqui no print do próprio relatório dela, não dei uma olhada muito profunda, mas agora eu vi que achei estranho. Mas a WIS, imediatamente aqui agora, ela tem suspendido ali o pagamento de dividendos para fazer provisões para lidar com esse fim desse contrato, para arrumar ali outras fontes de receita, né? Mas a empresa é bem interessante, ela tem ali um dividend yield de 7%, uma receita líquida de 681 milhões 847 mil, um lucro líquido de 192 milhões 729 mil reais, um PL dela tá bem relativamente ok, né, de 7,8 ali o PL dela, o PVP de 5,67 vezes, um crescimento da receita de 16,1%, ela é uma empresa bem eficiente, pouco patrimônio, né, por isso o PVP é tão caro, mas ela é bem lucrativa. Então assim, só para a gente conversar aqui agora, se você gosta de vídeos desse jeito, cara, vai lá no Instagram também, @RaulSena, me manda pergunta, me manda dica de vídeo por lá, já se inscreve aqui, também vai ter uns prêmios aí, se você assistiu esse vídeo até o final, no meio desse vídeo aqui tem escondido um lance. Se você encontrar e for lá no meu Instagram, @RaulSena, e me mandar por mensagem o lance que você encontrou aqui, tem um negócio. Tá escondido aí, você tem que printar e me mandar lá. É um lance, acontece aí no meio do vídeo, em algum momento do vídeo aconteceu e você não percebeu. E ele tá escondido em algum lugar e você pode encontrar o primeiro que me mandar lá em @RaulSena, ganha aí um presente, vou enviar para sua casa. Só que você tem que achar.
E é o primeiro só, então depois você verifica os stories para ver se alguém já não achou, pra você não ficar perdendo tempo. Tem gente que manda e aí me pergunta, fui o primeiro, mas tem que olhar nos stories, que quando acontece do primeiro ganhar, eu já aviso lá, tá? E aí pode demorar um pouquinho, mas eu mostro o mais antigo print. Então, um beijão para vocês, o vídeo de hoje foi só e até o próximo vídeo.